igreja. A paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Estamos aqui em mais um culto para louvar e engrandecer o nome do Senhor, amém? Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Glória a Jesus. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. No versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Amém, glória a Deus. Feche os seus olhos. O Senhor está conosco, não temos o que temer. A nossa confiança está no Senhor. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Feche os seus olhos nesse momento. Abra o seu coração para o Senhor. Que nesse momento que nós estamos aqui, você possa louvar e engrandecer o nome do Senhor. A nossa oração é que neste momento o Senhor venha encher a sua casa, o seu lar de paz, de alegria. Que o Espírito Santo venha inundar agora o seu lar. Venha encher o seu coração de esperança, de paz. Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque nós já podemos sentir a Tua presença aqui neste lugar. Deus, nós te pedimos, ó Pai, abençoa, Deus, cada servo do Senhor que está ouvindo, ó Deus, essa transmissão, que está assistindo essa transmissão, que está agora com o coração aberto, ó Deus, para te louvar, para clamar o Teu nome. Pai, nós te pedimos, fica à vontade, Senhor, para falar em nossos corações. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz nessa noite. Nós precisamos ouvir a Tua direção nessa noite. Pai, aumenta a nossa fé, renova as nossas forças, ó Pai, porque nós esperamos em Ti. Senhor, e nós te pedimos, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Jesus. Que nada venha nos impedir de Te exaltar, que nada venha nos impedir de Te adorar, ó Deus, porque só o Senhor é o nosso Deus. O Deus que é grande, o Deus que é o Todo-Poderoso, o Deus em quem nós confiamos. Fica à vontade, Jesus. Enche, ó Pai, enche este lugar com a Tua presença. Enche a casa dos Teus filhos com a Tua presença, Senhor. Toque em nossos corações nessa noite. É o que nós te pedimos, ó Deus. Fica à vontade, Jesus, neste lugar, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Exalte o nome do Senhor. Diga que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte. De toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer.
Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas, amém? E nós não seremos abalados, porque nós temos a marca da promessa em nossas vidas, amém? Você pode crer, você pode confiar nesse Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Jesus, aleluia. Pra cumprir, meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Pra cumprir, meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge, Senhor, unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir de decidir estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Glória a Deus. É o Deus que muda a nossa sorte, amém? Aleluias. E esse é apenas um ensaio. Um dia nós estaremos louvando com Ele na glória, amém? Glória a Jesus, como um lindo coral, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Aonde a glória dura para sempre. Estou ensaiando pra quando chegamos também ser.
Aleluias. Senhor é maravilhoso. Feche seus olhos. Glória a Jesus. Aí onde você está, feche os seus olhos. Eu fico imaginando esse grande dia onde nós estaremos lá naquele lindo coral, exaltando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Como será maravilhoso esse dia. Aleluias. Nós temos um Deus que nos ama, um Deus que está conosco, que nos guarda. Mesmo sendo tão falhos, mesmo não sendo merecedores, o Senhor está ao nosso lado. O Senhor, Ele nos ama com amor incondicional. Abre o seu coração. Agradeça ao Senhor neste momento. Obrigada, Jesus. Nós te adoramos, ó Deus. Nós te exaltamos, ó Pai. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar.
Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. A paz do Senhor. Para você que neste momento está dentro de sua casa, dentro de uma casa de Obed-Edom, que o Senhor te abençoe. Este culto ele é totalmente online, 100% online. Estamos aqui ao vivo. E neste momento você que está com saudade do local de reunião, e eu até creio, viu, pastores, que todos estão com saudade de estar aqui, para que nós pudéssemos glorificar, exaltar o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você que nós estamos neste momento online, não é pelo fato, queridos, das autoridades, do decreto, não, é por prudência, né? É prudência. Nós estamos te pedindo que você fique na sua casa, que você guarde essa quarentena, deixe mesmo, para que passe esse período e que nós possamos sair bem, e vamos sair bem em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu também estou com muita saudade de vocês. E olha que vocês estão conseguindo me ver, não é verdade? Vi os pastores aqui, o louvor, mas eu estou com saudade de você, né? Mas estamos aguentando firmes, porque sabemos que Deus ele tem um plano e propósito nisto. E daqui a poucos dias nós estaremos aqui reunidos, glorificando, exaltando o nome do Senhor, todos juntos. Mas enquanto isto, eu vou ficar aqui do altar e vou falar com você aí na sua casa. Amém? Preste bem atenção. Eu gostaria que você fizesse algo. Se você tiver que tomar água, que você tome agora. E se porventura você puder, dê uma olhadinha no seu celular, se a bateria está tranquila, bem carregada, dê uma olhadinha, ainda dá tempo de você aí conectar, plugar, né? Para que você possa carregar a sua bateria. Se porventura você desejar, olha, neste momento você pode estar enviando o link, da forma que a nossa irmã Maria José Chiotti, ela falou comigo agorinha mesmo, falou: apóstolo, eu posso enviar o link para minha rede de amigos? Eu disse: olha, isto é bênção, envie para os seus amigos. E eu mando um abraço neste momento para nossa irmã e para todos aqueles que neste momento estão dentro do seu lar, né? Em quarentena, estão ali, mas preste bem atenção, agradecemos muito a Deus por essa tecnologia, porque ela nos aproxima, não é verdade? Nos aproxima. E eu estou entrando na sua casa através da TV Vinho Novo. Que Deus em Cristo te abençoe. Então faça isso, mande o link para o seu amigo e diga para ele: olha, o apóstolo Josué está lá ao vivo e ele vai estar orando pela nossa casa, ministrando a bênção de Deus sobre o nosso lar. Amém? E eu vou estar orando por você, em nome do Senhor Jesus Cristo. No finalzinho da reunião, eu vou orar por você. Neste momento, eu quero dizer a você algo. Olha, eu estava conversando com a pastora Aurora, para quem não sabe, minha esposa, e nós falamos a respeito deste período, né, desse tempo que estamos em quarentena. Existem aquelas pessoas que elas passam tranquilamente por este período, mas existe aqueles que muitas vezes ficam preocupados. Será que vamos morrer? O que vai acontecer? Deixa eu dizer para você, vovô, vovó, olhe para o meu lado. Olha, fique tranquilo, fique tranquilo. Isto vai passar e você vai poder voltar ao normal tranquilamente. Você vai poder abraçar seus netinhos, né? Está morrendo de saudade, não é verdade? Daqui uns dias você vai abraçar seus netinhos, tá bom? Daqui uns dias vai ser somente festa, porque tudo isto vai passar em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, eu gostaria de meditar com vocês neste momento, né? Meditar no Salmo 91. Salmo 91. Você que está agora aí no seu sofá, acompanhe comigo o Salmo 91. Talvez esteja colocado agora na tela da sua TV, ou do seu celular, ou do seu computador, né? Você vai poder acompanhar comigo o Salmo 91. Na tranquilidade agora do seu lar, da sua casa, e Deus, Ele estará te abençoando. Olha, nós temos exatamente 40 e poucos locais que estamos reunidos neste momento. Teve alguém que me perguntou agora, falou: apóstolo, a igreja fechou? Eu disse: não. O que fechou foi o local de reunião.
A igreja somos nós. Estamos reunidos nas casas, nos apartamentos, em sítios. Estamos reunidos, estamos juntos. Nem sempre aqueles que estão debaixo de um mesmo lugar, dentro do mesmo local, estão unidos na mesma fé, no mesmo amor, na mesma esperança. E nós que estamos ligadinhos aqui na mesma fé, você aí com o seu celular e eu aqui no nosso altar, nós estamos ligados na mesma fé, na mesma esperança. Olha, independe se porventura você esteja longe daqui, olha, não importa. O importante é que nós estamos unidos na mesma fé. O mesmo Deus que está aqui neste altar está dentro da sua casa agora, está dentro do seu lar. Olha, nós temos aqui 40 e poucos endereços, e eu já orei colocando as mãos sobre esses endereços. Vocês estão acolhidos pela Missão Evangélica Betel. E outra coisa, eu tenho o telefone de vocês, vocês também têm o meu telefone. Qualquer coisa que precisar, ligue e diga: apóstolo Josué, nós estamos aqui, precisamos da Missão Evangélica Betel, precisamos do Senhor. Olha, nós temos aqui uma equipe toda preparada para te acolher, para te atender. Eu quero que você saiba de uma coisa: você não está sozinho. Fechado? Você não está sozinho. Nós estamos juntos, Não importa se você está aqui em Minas, no Brasil ou fora do Brasil, nós estamos juntos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Então preste bem atenção numa coisa. No Salmo 91, nós encontramos aqui promessas maravilhosas. Inclusive, quando eu estava lá no Monte Sinai, Deus falou comigo assim: Josué, quando você chegar no Brasil, ensine o povo a dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu cheguei a perguntar a Deus: mas que momento que vamos falar isso? E Deus disse: olha, quando terminar a reunião, que vocês venham profetizar. E olhe bem, nós, queridos, nós entendemos e Deus abençoou esta profecia. Nós temos sempre profetizado no final do culto. E temos visto muitos testemunhos, ouvido falar de testemunhos. Então preste bem atenção. No Salmo 91, o versículo 1 fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Talvez na sua Bíblia, diz a mesma coisa em outras palavras, né? Aquele, quer dizer, aquela pessoa que mora, que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? É aquele que coloca a sua fé em Deus, aquele que acredita que Deus é o seu Senhor, é o seu Pai, é o seu protetor. Ele descansa à sombra do Onipotente. Quem é o Onipotente? Onipotente é o Deus Todo-Poderoso. É aquele, minha irmã, meu irmão, que está acima de todas as coisas. Talvez você passou uma quarta-feira preocupado, ligou lá a televisão. Você está preocupada na sua casa, pensando: meu Deus, mas que confusão. Eu já não estou entendendo mais nada. Deixa eu dizer para você uma coisa: não se preocupe, não procura entender nada. Deixe nas mãos do Senhor. Ele que está no controle de todas as coisas. Versículo 2 fala assim: sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Amém? Preste bem atenção. Toda pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, ele declara isto: eu confio em Deus. Então, pode ser que o Brasil caminhe para frente, nós estamos sendo para isso, ou volte um pouquinho atrás, vem se abalar.
A minha confiança, a sua confiança tem que estar em Deus. Está entendendo? Nós não temos que confiar num político, no presidente, seja ele quem for, né? Nos deputados, em ninguém. A nossa confiança está em Deus. É aquele que fez os céus e a terra. Está entendendo? Eu quero que a senhora me entenda bem. A senhora que agora arrumou aí aquela brusinha, né, vovó? A senhora que agora está sentindo um pouquinho de frio, mas está sentindo o calor do Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer algo para a senhora. Não tema, não precisa ficar com medo, não. Muito em breve tudo isso vai passar. E eu quero te dar um abraço em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa confiança tem que estar em Deus. Eu quero dizer agora para os pais, para as mães, quantas vezes nós como pais, nós ficamos preocupados, e agora? E agora, e se eu perder o meu emprego? E se porventura a empresa me mandar embora? Deixa eu dizer algo para você. Deus está ao seu lado. Ele está cuidando de você. Porventura alguma vez você já parou para pensar sobre os animais no campo, os pássaros? Da janela da minha casa eu consigo ver, tem um pomar na parte de baixo. E eu consigo ver ali aquelas árvores, tem muitas árvores para baixo da minha casa, né? E outro dia houve um temporal. E eu liguei a TV, tinha caído barrancos, casas tinham caído, pessoas tinham morrido. E de repente eu olhei e eu vi as árvores. Tinha pássaros cantando, porque havia estiado, os pássaros estavam cantando, pastor. Tinha maritacas, e elas estavam em bando. E eu falei com a minha esposa, dê uma olhada. Você não vê um pássaro caído no chão? Não morreu nenhum pássaro. Quem que cuidou, atenção, quem que cuidou destes pássaros? Quem cuidou desses pássaros? Quem que olhou por eles? É o nosso Deus Todo-Poderoso. É o Senhor. É Ele que cuidou. É Ele que esteve ali ao lado. Se Deus, Ele tem cuidado dos pássaros, pastora Shirley, quanto mais de nós, que somos feitos por Deus. Ele com todo cuidado e atenção, Ele nos fez, Ele nos guarda muito mais, não é verdade? Então a senhora pode ficar tranquilo, o senhor tranquilo, porque Deus está cuidando do senhor. Nós vamos passar por essa tempestade, vamos passar, e vamos passar vitoriosos em nome de Jesus, com muita saúde e mais fortes ainda, porque o Senhor está ao nosso lado. Preste bem atenção num detalhe. Versículo 3 fala assim: Ele te livrará do laço do inimigo, artiloso, e da praga mortal. Preste bem atenção. Olha o que eu quero dizer para você aqui. Deus, Ele olha para você, e aqui tem uma promessa para a sua vida. E essa promessa não sou eu que estou fazendo, não. Não é os pastores nem bispo que estão fazendo. É o Deus Todo-Poderoso. Olhe bem, Ele te livrará do laço do inimigo, artiloso, e da praga mortal. Tudo bem? Esse vírus que está aí, ele é mortal? Esse vírus aí é um vírus que está levando pessoas à morte? Mas deixa eu dizer para você, o Deus que eu creio, Deus que nós acreditamos, Ele te livra deste vírus. A verdade é essa, Ele te livra desse vírus. Você tem que colocar confiança em Deus e fazer uma coisa: dar atenção às autoridades, fazer tudo o que eles estão enviando, lavar as mãos pelo menos 6 vezes ao dia. E ao lavar as mãos, né, pastora Elaine, quando estiver lavando as mãos, falando: Senhor, eu estou abençoando as minhas mãos, lavando com água e sabão, dizendo: Senhor, eu estou abençoando as minhas mãos. Então você lavar 6 vezes as mãos por dia,
Outra coisa, quando levantar pela manhã, parar de colocar o pezinho no chão. Você está me entendendo? Você lembra daqueles conselhos da vovó, do vovô, para quando você levantar, colocar o chinelo, você colocar aquela panduva, parece que é pandufa, sei lá, um negócio assim. Coloque no seu pé. Apóstolo, mas está quente. Olha, mesmo quente, mesmo tempo quente, mas é um tempo de nos resguardarmos. Né? Ao levantar, viu, mamãe, papai, vovô, vovó, orando a Deus, coloca o pé no chinelo direitinho, para você não colocar o pé no chão. Não é tempo de ficar resfriado, não é tempo. Orando a Deus, calce o seu chinelo e diga, olha, nenhum mal vai me suceder. Nenhum mal. Depois você pega daquele azeite, daquele óleo que eu trouxe de Israel, entenda bem, vai até a sua porta, unja com o óleo, aquele óleo que nós consagramos lá dentro do túmulo vazio. Talvez você olhe e fale assim, apóstolo, mas eu não tenho deste óleo, eu não recebi deste óleo. Olhe para mim, eu tenho para te entregar. É só você passar o endereço, nós vamos fazer com que esse óleo chegue até você. Apóstolo, mas eu estou longe, eu não sei como vão fazer, mas vou lutar por isso, para chegar na sua casa um pouquinho deste óleo, para você colocar ali na sua porta. Depois de você se preparar direitinho, passe um dia tranquilo. Antes de eu continuar aqui, eu quero te dar um conselho. Durante o dia, tira o olhar da televisão, tira o olhar um pouquinho da televisão, pare de ficar olhando o dia inteiro para a televisão, ouvindo as reportagens toda hora. Aí eu quero saber quantas pessoas contaminadas, eu quero saber quantas pessoas morreram. Pare, descanse, respire, ore ao Senhor, liga o som. Não é, pastora Chile? Na nossa rádio Vinho Novo. Coloque a rádio Vinho Novo para funcionar na sua casa. E você vai receber bênçãos no seu lar. Está entendendo? Na hora de dormir, deixa eu te dar um conselho. Na hora de dormir, você primeiro vai ler a Bíblia, orar bastante ao Senhor, encher o seu coração do Espírito Santo de Deus. Ele vai ficar bem aquecido. Não esqueça de sorrir um pouco, pare de reclamar, comece a sorrir. Depois faça algo, aqueça as vias nasais, está entendendo? As vias respiratórias, aqueça. Pare de tomar coisa gelada, tá bom? Não é tempo de tomar sorvete, não é tempo. O tempo de você tomar alguma coisa quentinha, uma inalação com eucalipto e orando a Deus. Diga, Senhor, eu estou aquecendo o meu corpo, porque o meu coração já está aquecido. E vá para a cama louvar ao Senhor. Vá louvando ao Senhor. Está entendendo? Olha, eu tenho certeza que você vai passar por isso assim, tranquilamente. Tem um hino que fala sobre isso, né? Eu ando, mais ou menos assim, eu ando pela prova, dando glória a Deus, atravesso, dando glória a Deus. É isso aí, queridos, é assim que devemos ser. O versículo 4 fala assim: Ele te cobre com suas plumas, e debaixo das suas poderosas asas te refugia. Sua fidelidade, escudo e broquel. Está aí na sua tradução, broquel. É a mesma coisa que está aqui. Armadura, né? Ele é a nossa armadura. Ele é a nossa proteção. Ele é a sua proteção. Nessa quarta-feira, nós estamos ao vivo. Nessa quarta-feira, o Senhor está ao seu lado. Talvez você está preocupado, pensando, se começar saques, o Espírito Santo, se alguém começar a saquear supermercados, isso não vai acontecer. Fique tranquilo, a sua casa, Deus está colocando um anjo com a espada desembainhada agora, para proteger a sua casa. Deus é o seu escudo. Fique tranquilo, o Senhor é seu escudo. O Senhor sempre dá o livramento àqueles que confiam no seu nome. Foi por isso que Deus nos orientou para levantar a sua casa como a casa de Obed-Edom. Você acha que é à toa que eu pedi
que você colocasse a sua casa na rede de casas de Obed-edom, você então mais do que depressa colocou, né? Está aqui, Rua Topázio 354, Vila Ondina, Mário Campos. Tem essa casa aqui de Obed-edom, sorteando aqui, ó, Rua Padre João 42, bairro Inconfidentes. Está aqui, ó. Está sendo acolhido. Eu estou aqui lendo por alto, pegando uma aqui, ó, mas a sua casa está aqui, o endereço. E se não tiver, você talvez está pensando, apóstolo, mas minha casa não tem um endereço aí. Olha, tem um telefone que você pode ligar, também ele é o WhatsApp, e pedir para que a sua casa seja incluída nesta rede. Onde quer que você esteja, você pode ligar e falar assim, olha, ligaram, então passaram uma mensagem, inclua meu endereço aí. Eu quero que o meu endereço seja incluído, quer ver? Vou pegar aqui, ó, um por alto, Rua 10, 156, bairro Jardim Bandeirantes, Esmeraldas. Esta casa, ela está acolhida. Esta casa tem pessoas reunidas lá agora. Tá? Um alô para vocês, está ali reunida. Essa casa é uma casa de Obed-edom, uma casa abençoada por Deus. Quer ver? Eu vou pegar outra por alto aqui, ó. Rua Dorinato Lima, 675, bairro Amazonas. Né? É aqui embaixo. É ali embaixo ali, ó. Essa casa ali, pastor, está reunida agora. Domingo estavam todos reunidos. Domingo estava tudo reunido. Ninguém está disperso. Eu vou até pegar uma outra casa por alto aqui. Quer ver? Puf, está aqui, ó. Rua Topázio, 354, Vila Ondina, também é Mário Campos, mais uma casa, né? E lá vai outras casas, Rua José Brandão, Rua Carmo Gefone, essas casas estão todas acolhidas e nós estamos orando por essas casas todos os dias. Inclua sua casa nessa rede, inclua. E peça, liga para mais alguém e fala assim, olha, o apóstolo Josué está com toda a equipe, domingo, quarta e sexta, e todos os dias orando por nós. Inclua a casa do seu tio, da sua tia, do seu parente, do seu amigo de trabalho. Será um prazer acolher. Eu vou encerrar. Versículo 5 fala assim: não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Você está entendendo? Talvez aí na sua Bíblia a tradução é diferente, né? Mas eu quero te explicar algo. Ao meio-dia, os demônios sempre levantam espíritos para espalhar esses vírus e outros mais. Mas há uma promessa de Deus em guardar a sua casa, guardar o seu lar. Está escrito aqui, olha, não temas a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Sabe por quê? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A promessa é de Deus para a sua vida. A promessa é do Senhor para o seu lar. A promessa é de Deus para aqueles que acreditam na sua palavra. 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Há uma promessa do Senhor para a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar agora pela sua casa, pelo seu lar. Ah, apóstolo, eu não estou na minha casa agora. Eu parei o carro aqui no local para participar do culto. Tudo bem, mas eu vou orar pela sua casa, pedir a bênção de Deus. Olha, nós vamos orar para alguém que pediu aqui, deixa eu ver. Vamos orar, tal pedido aqui, ó, para Carmo do Cajuru, né? Pedido de oração. Ore por Carmo do Cajuru. Orar também pela Europa. Vamos incluir todos os países diante de Deus, todos. Vamos estar incluindo diante do Senhor. E principalmente o nosso Brasil.
Amém? Orar pelo nosso país. E outra coisa, vamos orar pelas nossas autoridades. Apóstolo, mas e orar pelo presidente? E orar pelos deputados? Deixa eu dizer algo para você, queridos. Deixa eu te falar. Quando eu viajo, que eu estou dentro do avião, teve uma vez que eu viajava eu estava indo para Roma, estava em direção a Roma. Quando foi uma determinada hora, nós estávamos, lógico, alto, e era noite. E de repente eu vi que veio 4 homens lá da frente. E eu decidi perguntar àquela moça, que era a aeromoça, perguntei, quem são eles? E ela falou assim, ali está o piloto, que é o comandante, está o copiloto, ali está a equipe que comanda, que conduz esse avião. Falei, meu Deus, mas o que esses homens estão fazendo no corredor? Eu pensei que eles estivessem lá na frente. Ela disse, não, está no piloto automático. Piloto automático. E eu atravessei o oceano, pastora. E ela diz no piloto automático. Na hora, eu lembro que era a primeira vez que eu estava voando, atravessando o oceano. Eu falei, Deus, abençoa esses homens. Abençoa esses homens. Porque são eles que estão conduzindo este avião. E eu estou dentro deste avião. Então abençoa esses homens. Queridos, eu, lógico, desejei e desejo tudo de bom para eles. Você já pensou se o piloto desaparece? Você já pensou se na metade da viagem, em cima do oceano, alguém chega e fala assim, olha, o piloto teve um ataque cardíaco e morreu. E aí, meu filho? E aí? Eu estou dentro desse avião também. Então, escute bem. Eu comparo o nosso Brasil como uma grande aeronave. E tem homens e mulheres conduzindo essa embarcação. Eu tenho mais que orar pelo meu presidente, pelos deputados, pelos senadores, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos vereadores. Orar para que o Senhor abençoe estes homens e mulheres, eles que estão à frente conduzindo. Se eles falharem, eu também estou perdido, queridos. Então vamos orar, né? Vamos orar e colocar a direção do nosso Brasil nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza, preste bem atenção. Guarda essa, está gravado, está sendo gravado. Daqui uns dias, nós vamos acordar. Atenção, guarda essa. Daqui poucos dias, nós vamos acordar pela manhã e quando nós ligarmos a TV, vai ouvir uma notícia assim, olha, encontraram a vacina para matar este vírus. Nós vamos acordar com esta notícia muito em breve, viu, pastor Jean? Muito em breve. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A qualquer momento, nós vamos acordar com essa notícia, que apareceu o remédio, apareceu a cura e apareceu a prevenção. Eu tenho certeza, porque quem está no comando é o Deus Todo-Poderoso. É o nosso Deus, Ele está olhando por nós. É por isso que eu durmo tranquilo. Tranquilo. Eu durmo tranquilo. Se você quiser ver um homem que dorme tranquilo, está aqui na sua frente. Tá? Tranquilo. Eu durmo sossegado, porque eu sei que Deus é aquele que cuida de nós. E eu vou orar por você neste momento. Eu vou orar pela sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar agora a você levantar um pouquinho do seu sofá. Talvez você está aí ao redor da mesa, né? Eu quero convidar você a ficar de pé. Neste momento eu quero cumprimentar, antes da oração, todos os nossos bispos espalhados pelo Brasil. Nós temos bispos espalhados por várias partes do país. Eu os cumprimento neste momento. Todos os pastores e pastoras, eu estou cumprimentando nesta hora. Que o Senhor abençoe a todos. E eu quero
parabenizar aqueles que têm grandes iniciativas, grandes. Aqueles que sobrevivem em tempos difíceis, mas eles conseguem se virar e a obra continua. Eu estava olhando agora, lá em Novo Retiro, foram para a rua, a transmissão feita ao vivo na rua. Parabéns, Missão Evangélica Betel de Novo Retiro, parabéns outras que estão fazendo a mesma coisa. Nós sobrevivemos às grandes dificuldades e estamos de pé. Deixa eu orar por você. Se você puder agora colocar sobre os seus pés, se coloque sobre os seus pés. Se você não puder, continue sentado aí na sua cadeira, no seu banco. Se você estiver neste momento dentro de um hospital nos assistindo, fique tranquilo, fique deitadinha, deitadinho, tranquilo. Você está nos assistindo neste momento, nós estamos ao vivo e eu vou orar por você. Eu vou pedir que Deus coloque agora as suas bênçãos, agora nesse soro que você está tomando. Quero pedir que o Senhor te abençoe agora esse medicamento que você está tomando, para que você seja ricamente abençoado por Deus. Curve a sua cabeça. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir agora por essa família que encontra reunida dentro de sua casa. Deus abençoe agora, ó Pai, essas vidas que encontram com a Bíblia aberta, estão estudando a Tua palavra, que o Senhor os abençoe, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde. Deus, eu quero te pedir também por esta vida, ó Pai, que encontra sentado em uma cadeira de roda na porta de uma UPA, na porta de um hospital. Eu quero te pedir agora, Senhor, este que abraçou o celular, que o Senhor estenda as tuas mãos e traga cura para esta vida neste momento. Deus, traga libertação para esta vida, que o Senhor venha abençoar rica e poderosamente. Deus, esta pessoa que espera um resultado, ó Pai. Deus, e ele espera com o coração aflito, traga com tranquilidade para esta mulher, para este homem, que ele possa entender que ele passa por um momento, mas o Senhor está com ele. Traga a cura, a libertação, a tranquilidade, as bênçãos dos altos céus. Deus, nós abençoamos cada casa de Obed-edom. Abençoamos cada lar. Aqueles que estão em Contagem, fora de Contagem, em toda Minas Gerais. Aqueles que nos assistem fora do Brasil. Que o Senhor abençoe cada casa. Aquele que está dentro de seu carro agora nos assistindo. Que o Senhor abençoe neste momento em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós abençoamos os teus filhos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba a cura em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos aproximando no término da nossa reunião, mas eu quero fazer algo. Aqui nós temos o nosso ofertório, eu acho que está dando para ver aqui, né? Nós temos aqui o nosso ofertório, e algumas pessoas já vieram durante o dia e colocaram aqui o seu dízimo, a sua oferta, colocaram aqui. E tem outras pessoas que preferiram fazer transferência, né? Para a conta bancária da igreja. Eu creio que está na parte de baixo. Nós vamos consagrar agora. Talvez tenha falado, apóstolo, mas eu não pude transferir e nem tampouco eu pude ir na Rua Atenas depositar o dízimo e a oferta. Nós vamos consagrar. Você vai colocar no envelope, ou mesmo sem envelope, nós vamos consagrar o seu dízimo e a sua oferta, e você vai ou depositar, ou transferir, ou trazer aqui, ou pedir que a igreja envie o motoboy até a sua casa, mas nós estamos consagrando para a obra do Senhor a sua contribuição. E olhe bem, à medida que você colabora com a obra, Deus abençoa a sua casa. Ele derrama as bênçãos sobre o seu lar. Isto é que é importante. Amém? Nós vamos orar. Segure em sua mão o seu dízimo, sua oferta, a sua contribuição. Segure em sua mão e vamos consagrar para Deus. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai,
eu coloco minhas mãos sobre o ofertório desta igreja. Aqui, Senhor, entrou algumas pessoas durante o dia e depositou o seu dízimo, a sua oferta neste lugar. Pessoas que acreditam que mesmo em momento que não há as reuniões, mas a igreja tem alguns compromissos com trabalhos missionários, essas pessoas separaram o dízimo e a oferta e nós consagramos agora para o Senhor. Consagramos a oferta daquele, Senhor, que transferiu, aquele que depositou, aquele que está com a sua oferta e o dízimo guardado em sua casa. Nós consagramos agora para o Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar esta casa, este lar, que ele venha se tornar próspero cada dia mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Você pode proceder da forma que nós falamos, ou você pode ligar também para o telefone que está aí. Nós temos o telefone 31 983 22 33 37. E você que está nos assistindo agora, talvez você esteja pensando: apóstolo, eu quero contribuir com esta obra. Eu quero contribuir. Talvez você agora ficou sabendo, esta obra ela tem compromisso com a África. Nós temos obra lá na África. Nós temos obra no Nordeste. Desculpa. Nós temos... Essa tossezinha aqui é coisa tranquila, viu, irmãos? Isso aqui foi só... pastora, foi só que eu engasguei aqui só. Sem problema, meu querido, sem problema, né? Se eu já tivesse chegado aos meus 110 anos, eu estaria preocupado, viu? Mas está tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, você talvez agora tomou conhecimento de que nós temos obra no Nordeste, em vários lugares, né? Obras sociais. Então, você está perguntando: apóstolo, eu tenho um dízimo, eu gostaria de depositar para ajudar a missão evangélica Betel. Aí está o número da conta. Está o número da conta aí? Está o número da conta. Você pode fazer seu depósito. Depois você tira uma foto, manda pelo WhatsApp e fala: apóstolo, estou colaborando com a obra. Você é nosso, você é um patrocinador da obra de Deus. E Deus vai estar te abençoando. Amém? Que Deus te abençoe. Eu creio que já estamos chegando no momento final da nossa reunião. Se você quiser incluir a casa de mais alguém na nossa lista de casas de Obed-Edom, você pode ligar para este telefone 31 983 22 33 37, ou então passar uma mensagem de WhatsApp e nós estaremos incluindo este lar na nossa rede de casas de Obed-Edom. E se você mandar um e-mail, eu ainda te mando estudos gratuitamente para você estudar com seus filhos, estudar na sua casa. E olha, você vai ver que essa quarentena ela vai passar com muita alegria, muita felicidade, né? Você vai crescer mais conhecendo a palavra do Senhor. E se você tiver alguma pergunta também, pode fazer. Você pode mandar a sua pergunta, digamos, você tem uma dúvida, mande na Bíblia, nós vamos estar te explicando. Nós vivemos para isso. Esse é o nosso trabalho. 24 horas pela obra de Deus. 24 horas. 24 horas, estamos aí. Estamos a serviço do Senhor para te atender. Amém? Que Deus te abençoe rico e poderosamente. Nós já estamos encerrando a nossa reunião. Sexta-feira, nós estaremos aqui novamente. Sexta-feira. E domingo pela manhã, nós teremos a nossa escola bíblica dominical. Vai ser tremendo. Nós vamos estudar a palavra 9 horas da manhã. Aí é você lá na sua casa e eu aqui, e nós vamos estudar a palavra. Vai ser bênção, vamos destrinchar a Bíblia. Você poderá mandar, tá? Você poderá entrar em contato conosco, mandar sua pergunta, nós vamos te responder. Vai ser muita bênção. E domingo à noite nem se fala. Domingo à noite nós temos aqui o louvor, o grupo inteiro de louvor, a bateria vai estar tocando a todo vapor. Aqui os instrumentos aqui maravilhosos. E olha, nós saltando aqui no altar e você dentro da sua sala. Dentro da sua sala. Ô pastor, eu acho que eu vou fazer o seguinte: ligar para alguém da casa e fazer um desafio. Se a pessoa ficar pelo canto
ali murungado, isso mesmo, no cantinho, tira uma foto dele e manda para mim. Tá certo? Dessa pessoa aí que fica chorando no canto, quando a pastora manda pular, manda saltar, manda glorificar. Ô pastor, aquela pessoa que está lá chorando com medo. Olha, eu acho que eu vou ligar para alguém da casa de Verdão, o líder, tira uma foto e manda para mim, tá? Para que eu possa ter uma conversa séria com ele. Porque o momento de louvor é momento de glorificação. Não é verdade? É momento de saltar. Você vai subir no seu sofá, subir em cima da mesa, subir em cima da cadeira e fazer uma festa domingo à noite na sua casa. Os vizinhos vão olhar e falar: gente, o que está acontecendo? É Deus dentro da sua casa. É os anjos do Senhor dentro do seu lar. É nós aqui, ó, o fogo descendo e chegando até a sua casa. Amém? Fechado? Domingo às 19 horas. Olha, domingo às 19 horas, eu vou te contar, vai ser domingo de festa. E olha que eu estou preparando já uma grande festa para mim ter um encontro com você. Então, aqui, preparando uma festa para isso, hein? Eu acho que não vamos terminar o culto 20h30, não. Acho que vamos virar lá para meia-noite, um culto abençoado na presença de Deus, amém? Vamos colocar os nossos pés. Você que está na sua casa, fique de pé agora se você puder. Se não puder, pode continuar sentado. Você que está no seu quarto, se puder ficar de pé. E nós vamos encerrar nossa reunião em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero te convidar a uma coisa. Enquanto eu estiver orando, se você quiser sair do seu lugar, ir lá na janela e abençoar a casa do seu vizinho, faça isso. Abençoa a casa do seu vizinho, aquele está na frente, aquele está atrás, está entendendo? Aquele está de lado. Então abençoa a casa do seu vizinho. Tem vizinhos aí perto de você que estão com medo, né? Talvez você conheça alguém que está com medo. Então vira a mão lá da casa dele e abençoa. Fala: Senhor, eu estou abençoando a casa aqui da Maria, abençoando a casa da Marta, abençoando a casa do José. Começa a abençoar a casa da pessoa. Tem uma mercearia na frente da sua casa, estende a mão e fala: Senhor, eu abençoo o dono dessa mercearia, que ele venha prosperar, ministre a bênção. Tem bênção de Deus na sua mão, tá certo? Então, quando a mamãe estiver orando, você vai andar. Quando você perceber que eu estou terminando, você volta para a sala ou para o quarto, para nós profetizarmos. Tá certo assim? Então, vamos lá? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, o teu filho, a tua filha, começou a andar dentro de casa. Ele começou a ministrar a bênção na sala, na cozinha, no quarto. Ele começou a abençoar agora os vizinhos da direita, da esquerda, dos fundos, de frente. Começou a abençoar agora em teu nome, Senhor. Agora, Senhor, há um mover do teu Espírito Santo nas casas de Obed-edom. Há um mover do teu Espírito Santo nos lares onde é casa de Obed-edom. Porque os teus filhos estão te clamando. Deus, chega de momento frio e ruim dentro dessa casa. O teu Espírito Santo já está entrando, já entrou neste lar. E eu vejo agora o teu anjo com a espada desembainhada, protegendo esta casa, protegendo este lar. Deus, nós abençoamos a rede de casas, de células, casa de Obed-edom. Nós abençoamos agora, em nome de Jesus, mandamos a enfermidade embora agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós sabemos que o Senhor tem o melhor para o Brasil. Há um carinho do Senhor por esta nação chamada Brasil, e sabemos que muito em breve nós vamos acordar com a bela notícia que o Senhor trouxe a solução para nós. Estamos aguardando e sabemos que o Senhor está preparando este dia. Pai, nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Que a graça de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, com cada um de vós, hoje para todos sempre. Amém. Agora, dentro da sua casa, estenda a mão para os seus vizinhos, para aquele que está ali em sua casa ali, primeiro, os seus irmãos, né? Seus parentes, e profetize agora. Diga assim, olha: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você pode aplaudir o Senhor? Que Deus em Cristo te abençoe. Até sexta-feira com a graça de Deus.